há vários momentos de presença de Cristo, né, de Jesus Cristo, que, como já falamos antes, não tem qualquer similaridade com um homem depressivo, caquético, sofrido, como foi passada esta imagem, notadamente no período medieval, período este que houve um acordo para que Jesus pudesse nascer na Terra. Engenheiros siderais criaram uma cidadela enorme no Oriente Médio, no plano umbralino grosso, chamada a Cruzada, prisão para a Cruzada, onde foram presos, realmente presos, todos os espíritos trevosos intensos do planeta Terra. E ficariam lá presos por um período de 1000 anos, antecedente e precedente à vinda de Jesus, seria um período de 1000 anos, onde os prepostos do Cristo viriam inicialmente para preparar o terreno para que pudessem vir aqueles que seriam os pais de Jesus, aqueles que seriam os seguidores de Jesus, com a obrigação de levar a palavra de boa nova de Jesus e o próprio Cristo. Teve que ser limpa a psicosfera da Terra para que isto pudesse ocorrer. Não é? Eu lembro a vocês que isto se deu numa época em pós-dilúvio, muito pós-dilúvio, em que a Terra vivia grandes civilizações que predominavam a civilização romana no mundo ocidental, não no mundo oriental, mas no mundo ocidental. E havia uma total desconexão das sociedades, das civilizações da época, da lei de fraternidade. O homem não evoluía, o homem não progredia. Então, Jesus, numa das suas tomadas de decisão que abala o cosmo, né? Ele se auto-outorgou a missão de vir à Terra e cumprir as Escrituras para que modificasse, a ensejar na humanidade terrestre uma mudança que justificasse essa humanidade continuar existindo. É bem intenso isso, né? Porque a humanidade não provava ser capaz de ultrapassar a primariedade sentimental, estando muito mais presa de orgulho, ódio, ambição, do medo que gera tudo isto, do que de disto se libertar. Era muito tempo passado, já iam aí, era a quinta raça humana que não mostrava uma evolução significativa. Por isso Jesus veio para mudar a sociedade de dentro para fora e de baixo para cima, porque é a única forma que você tem de mudar a sociedade. Bueno. Então, para que Jesus pudesse, para que os prepostos do Cristo pudessem vir, que são os profetas, para que os pais do Cristo pudessem vir, para que o Cristo pudesse vir, era preciso haver uma depuração, não apenas de psicosfera, viu? Mas também de higienização mesmo do umbral grosso, impedindo que os trevosos densos que aqui existiam atuassem diretamente sobre a massa humana e deflagrassem processos, por exemplo, de apedrejamento de Maria, que foi tentado, né? Então, os espíritos foram presos nessa cidadela chamada Cruzada por um período de 1000 anos. Isso foi dito a eles. O confinamento é por 1000 anos, né? Quando este confinamento se quedou findado, as portas da Cruzada abriram. E aí saíram estes espíritos, né? E saindo, eles tiveram a Idade Média por um período de 1000 anos, aí eles tiveram a Idade Média para fazer o que bem entendiam. Neste período da Idade Média, o que era importante? Né? O poder pelo medo. A Igreja Católica, ela se erigiu e cresceu apregoando o medo, não a fé, mas o medo. Você fazia trocas com Deus, assim como faziam cultos e oferendas às divindades. Não se matavam crianças, ou homens, ou mulheres, nem animais, não é? Mas as oferendas eram feitas. E a liberdade de fazer mal por parte dos ricos era diretamente proporcional à
capacidade destes mesmos ricos e poderosos de fazerem acordos com a igreja, sendo perdoados por homens tão pecaminosos e corruptos quanto eles próprios, né? Então, é claro que no período da Idade Média perdeu-se a noção do que Cristo tinha trazido. Perdeu-se o contato com o que Cristo tinha ensinado e os testamentos trazidos, não é? Os testemunhos, os livros que foram colocados na Bíblia oficial eram livros manipulados. Muito conhecimento ali, não foi? Uma das maiores propagadoras da fé de Cristo, dos ensinamentos de Cristo, foi Maria Madalena. Na Idade Média, teve todo aquele ostracismo para que Jesus fosse passado por alguém doente, caquético, fraco, não é? Que era o símbolo da dor. Então, se você não sofrer, você não chega a Deus. Era a forma que tinham os ricos de dominar os pobres, que eram a maioria, dizendo a eles, a igreja dizia que, olha, Jesus foi pobre, Jesus sofreu e Jesus é santo. E olha os santos, olha, eram pobres, santos ficaram bons, olha aí, são maravilhosos, né? E isso não é verdade. Mas a dor foi empregada. Então, por isso que Jesus teve essa aparência. Já quando vem após a era medieval, quando vem a Renascença, há um retorno aos ideais cristãos primários, então a simplicidade, já em briga com a ostentação da igreja, vem a simplicidade, vem a volta ao homem do campo, vem a volta à relação do homem com a natureza, não é? E neste movimento começam a trazer um Jesus mais forte, não tão caquético, mais bonito, e aí pensa-se um pouco diferente. Só que, infelizmente, depois, o homem vai caminhando e Jesus passa a ser usado como moeda de poder, né? E nunca foi isto, não haveria possibilidade alguma. Com a evolução tecnológica da humanidade, com a materialização crescente da humanidade, a comunhão com Jesus foi decaindo, não é? E nós tivemos, então, aí um movimento evangélico muito forte, que começou nos Estados Unidos nos idos dos anos 40 para 50, nascido, sim, do preconceito, né, dos negros serem perseguidos, humilhados, menosprezados. Não que agora esteja diferente, mas é pelo menos menos intenso, né? Mas nos anos 50, 60 era muito intenso, 70, até um pouco mais para frente era muito intenso. Houve Jesus existe, Jesus me ama, eu sou filho de Deus. Começou uma retomada da fé. E no Brasil, notadamente, vocês tiveram um redespertar para a fé, quando a dupla Roberto e Erasmo Carlos escreveram a música Jesus Cristo. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Não é essa. É sim, eles escreveram essa música. Jesus Cristo, eu estou aqui. Roberto e Erasmo Carlos. Não é a do Emmanuel, não. Não, Margareta, estou falando de Jesus Cristo, não do homem. Emmanuel escreveu o homem muito tempo depois. E as pessoas começaram a cantar Jesus Cristo propositadamente, por ação do plano espiritual superior, sob as ordens de Ismael, que foi colocado como protetor, como patrono do Brasil, porque o Brasil é a esperança ainda. E Jesus, então, parece que as pessoas despertaram. Jesus é moda, Jesus pode-se falar de Jesus, não tem problema nenhum. E o Roberto Carlos, durante um período de alguns anos, anualmente, ele e o Erasmo Carlos escreviam músicas muito bonitas, falando de fé, falando da esperança, né? Há uma música do Roberto Carlos que eu gosto muito, a Mônica cantava essa música noite e dia. Fala de quê? De Jesus, claro, ela fala, espera um pouquinho, não se pode fugir desta luz, dessa força chamada Jesus,
Se procure, se encontre, depressa, ele está para chegar. A Mônica cantava, a gente tinha que ficar ouvindo. A Mônica gostava de cantar, vivia cantando, foi uma criança muito feliz. Então, isto foi um crescente e veio aí o despertar de novo. Mas é verdade que o materialismo coloca a fé. Eu não estou falando de Jesus, eu estou falando de Jesus, Buda, Maomé, de Moisés. Coloca, não há dúvida nenhuma, que o materialismo relaxa aquilo que é fundamental, que é a ligação com Deus, com a fonte criadora, com os seus prepostos. Isto é uma verdade. E, inclusive, baseia-se nisto, este governo oculto atual, que permite que vocês tenham fés, desde que as fés briguem entre si, desde que as religiões digam que esta é a religião perfeita, a outra não presta. Então, ele permite religião desde que se briguem. Com esta permissão de fé, o homem conseguiu se manter refém voluntário do governo oculto, mas não escravo absoluto. Muitos evoluíram e se expandiram a consciência. Mas é óbvio que uma vida que é tocada, veja, tocada, não passou, não viu, não é turismo, que você vai no lugar, pega 1000 informações e à noite você nem sabe o que você viu. Não é verdade, Margarete? Claro. Não é turistas, mas uma vida que é tocada por Jesus, ela não volta a ser a mesma. Quando ela começa a antever, quando ela começa a sentir, a perceber a fraternidade como legado crístico, como o grande milagre que Jesus fez, e é atemporal, não tem localização espacial, que é o despertar de almas para a lei da fraternidade, para o amor, para a bondade com todos os seres. Jesus pegava com as mãos uma plantinha, uma florzinha que havia sido pisada, e osculava esta florzinha e ela ganhava vida. E Jesus pegava borboletas que estavam caidinhas do sol, abelhas, pássaros, cães, sarmentos. Jesus pegava animais que iam ser sacrificados. O que dizem que Jesus fez lá no templo, que chicoteou os vendilhões, não, ele não chicoteou ninguém, não. Nem precisava, o olhar dele queimava. Ele foi libertar os animais. Foi libertar os homens que estavam perdendo dinares ali, muitos dinares ali, para aqueles corruptos, escribas e fariseus, que tiravam daqueles coitados o que eles não podiam dar. Não é? Então, o que Jesus fez foi virar as mesas, ele virou mesas. Ele não chicoteou ninguém, ele virou mesas. Então, você imagina uma praça lotada de pessoas, onde você tinha que bater palma assim, porque se você abrisse o braço, ele não fechava mais, que alguém entrava no meio, e ele vira mesas, que estavam roubando pessoas, matando animais. Então foi um tumulto. Mas ele não chicoteou ninguém, não precisava, com a força que ele tinha. Né? Então, o que eu digo para vocês é que a presença de Jesus hoje, numa existência, assim como a presença de Buda, assim como a presença de Maomé, assim como a presença de Moisés, estes seres que são verdadeiros prepostos de Deus, não é? Cada um com um tipo de trabalho e missão. Jesus e Buda destacam-se destes outros dois, porque Buda trouxe o autoconhecimento como caminho, Jesus trouxe a prática do bem como meta de vida, como profissão. Uma vez eu perguntei a Jesus exatamente isso. Que profissão você escolheria? Ele falou, meu amigo, ele punha a mão assim, meu amigo, eu escolhi ser praticante do bem. Eu digo a vocês, quando nós estávamos perto de Jesus, nós sorríamos sem necessidade, sem motivo. Bastava entrar perto dele e a gente já começava a sorrir, parecia que o mundo se iluminava, se perfumava, ficava maravilhoso, só de estarmos próximos dele. É impossível lembrar do tempo que se viveu com ele e não se ter saudades, porque é um transmutador total. E claro que nem todos transmutaram como deveriam, mas todos ficaram inefavelmente marcados, né, Iti? Todos ficaram inefavelmente marcados. Tenho 2 grandes amigos dessa época de Jesus, um é Iti,
o Rochinol da Galileia, que vi crescer muito, que cantou para mim lá em Londres, né? E outro é o legato romano Petrus, que conheci porque ele foi como um espião para matar Jesus, né? São dois grandes amigos, queridos amigos, que trabalham hoje muito bem em prol da missão de ajudar as pessoas a voltarem à conexão com Cristo, não é? São grandes amigos, muito queridos. Acho que em outra live o senhor falou sobre o trajeto de Jesus, né? Na prisão até a morte, ele envelheceu 10 anos, seu corpo físico. Então, houve uma ressurreição de Jesus ou é uma simbologia? Veja, o corpo de Jesus foi sublimado e a sublimação criou a queimadura no Santo Sudário, tá bem? O corpo de Jesus desapareceu, ele foi sublimado para não ser usado errado. Jesus não ressurgiu em corpo, nenhum de nós ressurge em corpo. Claro, nós reencarnamos em corpo, mas depois que largamos o corpo, todos nós temos um perispírito. Jesus foi capaz de materializar o perispírito dele poucos dias depois do desencarne, devido à excelsa luz que tinha, a enorme energia que tinha, entendem? Jesus é o preposto de Deus. Sempre é um ser com imagem masculina? Não, não é não. Aqui na Terra, pelo homem ser a forma dominante, Jesus e outros foram masculinos, mas Maria Madalena não foi, Joana de Cusa não foi, Maria não foi. Existem planetas onde a força feminina é predominante, então lá predominam os prepostos femininos. É uma questão estereótipica, né? Veja bem, se Jesus fosse uma mulher, ele teria sido crucificado como menina já. Não teria nem chegado na idade adulta, entende? Não teria espaço. Nós temos que entender que na época em que Jesus veio, não havia voz feminina, havia só a voz do homem. A voz da mulher, a mulher não podia estudar, né? Maria sabia, porque Maria era totalmente fora de propósito para os humanos da Terra da época, e ela nem era humana mesmo da Terra, era uma humana vinda de outro mundo. E Maria Madalena, porque era uma mulher de extrema inteligência, né? Ela não lia as escrituras, porque isso era proibido, mas ela lia outros livros, né? Outros papiros, lia papiros. O Espírito de Jesus vem até a Terra ou ele faz projeção? Digamos que uma parte de Jesus projeta-se para a Terra. Uma parte de Jesus projeta-se para a Terra. Mas ele não habita um planeta. Ele é grande demais para ficar num planeta. Qual a relação entre a vinda de Jesus e a era de peixes? Jesus decide tudo o que acontece na galáxia ou ele tem um conselho que é subordinado? Jesus é o Logos Galáctico, mas ele não é subordinado ao conselho, ele faz parte do conselho que existe para dirimir todas as polêmicas, as dúvidas e criar regras, né? O que é explicar para eles Logos Galáctico? Logos Galáctico é a energia que controla a galáxia, é o grande senhor da galáxia. Jesus não possuía nada além da própria túnica e do manto que Maria tinha feito para ele com uma lã só. Não tinha costuras naquele manto, o manto grená dele. E ela fez com todo amor. Ele era o mais rico sem ter absolutamente nada dele. Era totalmente desapegado. Ele ressignificava tudo. Ele via tudo pelo lado positivo. Por quê? Porque o lado positivo é luz. Mas tudo tem lado negativo? Não. Tudo tem lado positivo? Sim. Ele olhava tudo pelo lado positivo. Margarete, ele tinha sempre um sorriso nos olhos. Ele sempre acolhia, antes ele acolhia. Houve um dia que ele estava pregando, e um rapaz, jogaram estrume nele, É claro que Petros, Pedro e Joe, né? Queriam matar, né? E Felipe era calmo, mas nesse dia ele ficou nervoso. Queríamos matar. Quando nós estamos contendo este grupo,
de moleques, Petros vê um homem com uma adaga se dirigindo por trás para esfaquear Jesus. E ele me cutuca e nós dois vamos para pegar o rapaz. E a intenção do Petros era matar o rapaz. E Jesus paralisa a mão de Petros, já com a adaga na mão, paralisa a mão de Petros, paralisou nós três. Chegou no rapaz, segurou a mão dele e falou: meu filho, não há porquê eu não te amar. E deu um abraço no menino. E ficou abraçando o menino. O menino, depois de minutos, ele começou a chorar, e dizia para Jesus: tira de mim esta tristeza que me faz te odiar. E Jesus só o abraçava e dizia: mas Deus, o Pai Celestial te ama. O Pai Celestial te ama. Acalma-te, o Pai Celestial te ama. Ele só repetia isto com a mão aqui no coração do menino. Este menino, Margareta, 10 anos depois, foi apedrejado falando do amor de Jesus. Ele pensou em matar Jesus. E 10 anos depois ele foi apedrejado porque ele estava ensinando as pessoas como Jesus amava. E ele se virou então, depois que o menino saiu, virou para mim, para o Petros, e ele falou: eu sei, meus amigos, que a sua intenção era salvar a minha vida, mas a vida dele não era menos importante que a minha. A vida dele é tão importante ou mais que a minha. Porque quando Deus perde uma alma, o universo se apaga. Então, aquele dia para mim foi muito importante. Eu entendi muito naquele dia eu quero seguir Jesus. Entende? Sim. E é isto que vocês, que estão agora na aurora do novo mundo, que virá, a terra de regeneração virá, nova terra é. Vocês que estão aqui, eu não estou dizendo para serem católicos, protestantes, espíritas, budistas, isto não é importante. Importante é que vocês percebam como o amor é uma energia transmutadora. Como o amor consegue inverter polaridades. Como o amor é capaz de fazer cair a mão que leva a faca para matar. Porque contra o amor não há força que possa. Não há necessidade de defesa contra o amor. E foi isto que Jesus Cristo veio nos trazer. E ele está muito mais próximo de nós do que jamais esteve desde que se foi embora perante os 500 da Galileia. Eu estava desencarnado já quando ouvi elevar-se 500 testemunhas encarnadas e milhares de testemunhas desencarnadas viram quando ele deixou o orbe terrestre. Por um tempo, mas irmanado à energia de Gaia, Jesus alimenta este planeta com sua própria seiva. Então não tem erro nenhum ao dizer que neste momento você está respirando o amor de Jesus. Não há erro algum em dizer que neste momento, por mais que você se sinta desamparado e só, que você não conta ao seu lado com a mão carinhosa do Mestre em seus ombros. Jesus fazia questão de nos abraçar. Gigante que era, todos éramos anões perto dele. E Jesus fazia questão, nunca ele levantava ou ia dormir, que ele não abraçasse um por um dos 77. Não beijasse os cachorros. Não levasse o consolo, não tivesse um sorriso para quem quer que fosse. Então, Jesus não vai voltar. Jesus nunca se foi. E hoje, mais do que nunca, conectados à grande esperança da instituição da nova terra aqui, é possível sentir-se Jesus bem pertinho, bem presente, carinhoso, alegre, brincalhão, sério, poderoso, acalentador, curador, sábio, um grande amigo, o maior dos irmãos.